importante. Pronto, tá gravando. É o seguinte. Ai. Porque agora tem dois Lourenços. Lourenço, você tá em um computador e um celular? Você tá aparecendo duplicado aqui pra mim. Ou será que é um bug do negócio? Bom. Ai, não. Já começou essa história. Tá, entendi. Se cair de novo, Lourenço, você me avisa e, e daí a gente troca pro Meet, não tem problema, tá? Puta que bosta. E tá gravando, eu vou pôr pra gravar de novo. Ai, ai. Tá, eu vou abrir o Meet já. Me deem um segundo aqui. A primeira aula eu consegui dar por ali. Ai, não. Criei o link pelo outro. Que além de tudo eu tenho que trocar o login, porque o computador sempre fica no meu pessoal, né? Pronto. Vou mandar ali pra vocês. Eu tô lendo aí, eu tô rindo aqui do chat de vocês. Mas não vou repetir, porque eu já falei já uma coisa feia. Ó, entrem ali, vamos pro Meet do Google, que pelo menos não acontece essas coisas. Daí podem ir, quem entrar pode ir saindo, tá? Eu, eu não desgosto do sistema da Senec. Eu prefiro até ele, porque ele faz a chamada. Depois eu consigo ver todo mundo que acessou, assim. Eu não acho ele um sistema ruim. O problema é que ele não tá funcionando direito ainda, né? Então a gente tá nessa. Usa, daí às vezes funciona, às vezes não. Aí o pessoal fica caindo ou travando. E daí é isso, assim, não tenho o que fazer. Mas eu tento, porque às vezes funciona. Vou fechar. Mas ó, eu dei a primeira aula pro primeiro ano agora. Primeira aula pro primeiro ano. E funcionou perfeitamente, tá? Então, vai entender o que acontece. Eu não sei. Não sei se o sistema se sobrecarrega com todo mundo, ou se quando tem mais alunos ele trava. Honestamente, não sei dizer o que tá rolando. Tá. Pessoal, é o seguinte. Semana que vem vai ser a nossa prova, tá? Eu não consigo dizer pra vocês a data, porque eles estão mexendo no nosso horário. E já mexeram umas 3 vezes já, ou 4, sei lá. Então eles estão vendo ainda. E eu não consigo dizer se vai ser na segunda, na quarta ou na sexta, tá? Porque esses vão ser os dias que eu vou dar aula. Mas é semana que vem. Então, assim que vocês receberem esse novo horário, onde tiver lá espanhol, vai ser a data da prova, tá? O que vai cair na prova? Toda a apostila. Então, vocês fizeram apresentações, né, desses temas. Eu vou abrir a apostila agora com vocês. A gente vai passar conteúdo por conteúdo. Se tem alguma coisa que vocês não entenderam direito, hoje é o dia para perguntar, tá? Então, vou compartilhar ali a minha tela. Vou fechar esse.
Pronto. Vocês estão vendo a minha tela bem? Estão vendo a apostila, tudo certinho? Não vai ter uma. Eu coloquei aquela hora, pegou eu reclamando. Fazer o quê, né? É que eu sou jovem, gente. A gente tenta não falar nenhuma besteira, tirar palavras feias do nosso vocabulário, principalmente que eu tenho uma criança pequena que eu não quero que ele aprenda nenhuma palavra feia. Ai, mas de vez em quando a gente fica bravo com alguma coisa não funcionando, sai, né? Paciência. Então vamos ver lá. Ó, se vocês forem olhar pela apostila, assim, eu dei aula agora pro primeiro ano e eram muitos temas, muitos temas. Eram temas fáceis, mas eram muitos. Os de vocês são um pouquinho mais complexos, mas são poucos, tá? Então vai cair isso aqui na prova e interpretação textual. Pera lá que tem gente entrando de novo. Pronto. Deixa eu voltar. Tá, ó. Então a gente tem lá el pretérito indefinido de indicativo, acentuação de palavras agudas, el particípio, que é usado para o tempo verbal que segue, que é el pretérito perfeito composto. Aí a gente tem ali, ó, uma comparação entre os dois tempos verbais, que é o que a gente vai ver antes, e acentuação de palavras graves ou llanas, tá? Então, na verdade, são dois tempos verbais, porque ele particípio a gente usa para o outro, e um pouquinho de acentuação e interpretação textual. Então, não é muito conteúdo para estudar, tá? Mas precisa. Mas alguém tá entrando agora, de novo, outra vez. Então vamos ver. Tá ali, se vocês quiserem acompanhar junto comigo, essa é a página 9, tá? Eu espero vocês pegarem a apostila para acompanhar. Conseguiram? Sim? Ele traz aqui na apostila um pedacinho do texto, que era um texto que estava ali anteriormente, para dizer que esses verbos em destaque, eles estão conjugados em pretérito indefinido de indicativo, tá? Então, a gente tem lá quedaram, mobilizou, escreveu, participou, conseguiu. São todas palavras, verbos, que hablam de hechos passados, né? De uma coisa que já aconteceu. Então, lá, os verbos destacados do fragmento estão conjugados en el pretérito indefinido de indicativo. Esse tempo verbal indica acciones ou hechos passados e concluídos. Prestem atenção, concluídos em um período de tempo já acabado, que nos sigue hasta el momento presente. Então, ó, lembrar, pretérito indefinido é o tempo verbal para coisas que já aconteceram e já foram concluídas. É um passado já acabado, tá? Não tem relação com o presente. É uma coisa que já aconteceu e já terminou. Então, ó, el pretérito indefinido pode expressar uma ação realizada e acabada em um passado sem relação com o presente. Julio se graduou em la universidade em 2003. Se graduou, uma coisa já aconteceu, acabou. Narrar ou enumerar uma sequência de ações passadas e concluídas. Guadalupe chegou a casa, guardou seus livros, se banhou, cenou
e luego se acostou en la cama. Ó, todas coisas que já aconteceram, né? Então, é uma sequência aqui. Chegou, guardou, banhou, cenou, acostou. Ai, outra vez. E também para referir dados biográficos, porque são coisas que já aconteceram, né? Não tem relação com o presente. Por exemplo, Frida Kahlo nasceu em Coyoacán. Ela já nasceu, né? Não tem relação mais com o presente. Nasceu. Se suele utilizar esse tempo verbal com marcadores temporales. Marcadores temporales, como ayer, anteayer, el año pasado, el lunes, hace 3 años, en 1983, em verano, aquele dia, hace 2 meses. Como é um tempo verbal que está falando do passado, já acabado, é normal ele ter marcadores temporales, né? Porque ali, ó, ayer significa ontem, ó, é um tempo passado. Anteayer, né, antes de ontem. El año passado, o ano passado. El lunes, né, na segunda. Hace 3 anos. Então, é por isso que é comum eles estarem juntos de marcadores temporais, tá? Aí a gente tem essa tabelinha linda para os verbos regulares. Regulares. Então, aqueles verbos que não têm alguma conjugação diferente, às vezes que não tem uma mudança na raiz. Então, o que vai acontecer? Então, a gente tem o verbo lá. Vamos tirar o que diz que ele está no infinitivo, que é esse finalzinho ar, e ir, né? Primeira, segunda, terceira. Conjugação. Temos os pronombres yo, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, tá? Vocês vão reparar que aqui eu tenho o mesmo finalzinho para os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. Então, se vocês conseguirem lembrar só dos dois, tá perfeito, tá? Temos e para yo, então, participé, compreendi, abrí, no, passado, tu participaste, comprendiste, abriste, ó, igualzinho, iste. Ele, ella, usted participou, compreendeu, abriu. Eu tenho guardado aqui como dica para vocês, que foi como eu fiz quando comecei a aprender, que para esse tempo verbal, aqui na terceira do singular, sempre o final é acentuado. É esse o acentuado. Tá vendo que ele é igual tanto para o verbo de primeira, segunda e terceira? Sempre esse final com o acentuadinho. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Participou, compreendeu, abriu. A tônica sempre ali no final, né? Nós outros participamos, compreendimos, abrimos. Espera aí, lá que tem gente entrando de novo. Ya. Vosotros participasteis, compreendisteis, abristeis. Ellos, ellas ou ustedes participaram, compreenderam, abriram. Então, aqui é lembrar para que ele é usado, tá? Então, ó, tempo já acabado, em relação com o presente, e lembrar essas terminaçõezinhas, tá? Lembrar sempre aqui, ó, dessa dica que eu dei para vocês sobre esse o acentuado, que é a sílaba tônica. Página 14. Ele traz também alguns que são irregulares, tá? Os irregulares tem que decorar, tá? Mas nesse caso, a gente tem essa tabelinha aqui, ó. Para os verbos terminados em ar, eu vou ter
iste, o, imos, istes, ieron. Para os verbos terminados em er e ir, a mesma coisa, eles vão ser iguais aqui e aqui, tá? Então, é iste, o, imos, istes, ieron. Para os irregulares, não servem aquela regrinha que eu falei para vocês do o acentuado, tá? Só para os regulares. Então, ó lá, para estar, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvistes, estuvieron. El verbo tener, yo tuve, tú tuviste, usted tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvistes, ellos, ellas, ustedes tuvieron. El decir, que meu Deus do céu, yo dije, tú dijiste, él, ella, usted dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, y ellos, ellas, ustedes dijeron. Esse I com J aí dá uma travada, né? Dijiste. Vamos seguir essa tabelinha, esses verbos aqui, ó, desse outro quadradinho. Tá? Eles vão seguir esses finalzinhos, ó. Andar, ele vai mudar para anduve. Colocando ele aqui, eu consigo conjugar. Então, vai ficar anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvistes, anduvieron. Tá vendo? Eu vi que ele era terminado em A, sei que ele vira anduve, consigo pôr aqui na tabelinha. Querer vai para quis. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisistes, tá? Então, de verbos irregulares, que cambiam la radical. Tenemos el andar, querer, traer, caber, saber, poner, hacer, poder e saber, tá? E alguns que têm uma irregularidade especial, que é el dar e el ser, ir. Então, di, diste, dio, dimos, distes e dieron, né? Não cabe aqui na tabelinha. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuistes e fueron. Eles são verbos com irregularidade especial. Como eu falei para vocês, é pouco conteúdo, mas ele não é exatamente tão fácil, né? Tem que dar uma estudada para lembrar lá na prova depois. Aqui. Sobre acentuação. Então, a gente divide igual no português, né? A gente começa a contar da última sílaba, né? Do final até o começo. Las agudas é quando é a última sílaba, é a tônica. Então, que é a sílaba mais forte. Son acentuadas las agudas terminadas em N, S ou vocal. Então, quando o som mais forte estiver no final e ela for terminada em N, S ou vocal, né, quer dizer vogal, então eu acentuo. Por exemplo, avião, aumentou. Ó, lembra que eu falei para vocês lá que sempre aquele O acentuado é do pretérito indefinido? É por isso, é porque são agudas. Porque a sílaba tônica sempre está no final, então sempre se acentua. Até aqui alguma dúvida? Ou eu posso seguir? Essa mania que vocês têm de mandar pelo chat. Vou pendurar vocês lá na minha árvore, assim, ó, com o pé, pra vocês aprenderem a abrir os microfones de vez em quando. Ai, ai. Tá, ó, sobre o particípio começa lá na página 27, tá? Então, a gente diz que o particípio é uma forma no personal del verbo. Lembra que eu falei que a gente usa o particípio para fazer um outro tempo verbal? Que é o tempo verbal que segue, que a gente vai estudar agora. Então a gente tem lá conhecido. Aqui.
roto, cerrado. Ó, roto é um irregular do particípio. Deixa eu ver, cadê a tabelinha dele? Não tem. Eu vou pegar uma outra pra vocês, que esse daqui tá ruim. Tá escasso aquele ali. Eu quero que vocês visualizem mais. Eu acho que é uma outra apostila que eu tava na cabeça que tinha. Particípio. Espanhol. Ó, aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Tá, ó, eu tô trazendo mais porque é vocabulário, tá? Ali da apostila tava muito escasso. Então a gente tem alguns aqui irregulares, tá? Tá. Abrir, abierto, cubrir, cubierto, decir, dicho, escrever, escrito, hacer hecho, imprimir, impresso. A gente tem algumas pessoas falam essa palavra errada também no português, né? Porque a gente tem os particípios, né? Dizem imprimido, porque a gente coloca ido e ado, né? Para formar o particípio. E daí coloca imprimir imprimido, mas é imprimir impresso, tanto em espanhol como em português, né? Morir, muerto, poner, puesto, resolver, resuelto, romper, roto. Viu ali ó, na apostila que estava aparecendo o roto, eu falei para vocês? Podia ser rompido, pero es roto. Satisfacer, satisfecho, ver, visto, volver, vuelto, tá? Esses são irregulares. Por que só tem os irregulares aqui? Porque são os mais difíceis, né? Aí ele só aparece assim. Deixa eu pôr particípio. Eu vou pôr o quê? Regulares. Aqui. Esse tá bom. Mas eu acho que isso aqui tá... Não é isso. Bueno. Assim, os particípios, como eu tava falando pra vocês, são bem facinhos de conjugar. Porque a gente vai tirar... É só adicionar o ido e o ado. Estar, estado. Conhecer, conhecido. Tá? Tirando aquelas exceções ali que eu mostrei para vocês que são irregulares. Nós vamos usar ele para fazer o pretérito perfeito composto de indicativo. O nome dele já diz ali, ele é composto, então quer dizer que ele usa dois verbos, tá? Para formar. É uma ação acabada em um tempo também del passado, pero no terminado. Então, qual é a principal diferença para o que a gente acabou de ver? Os dois são passados, tá? Os dois são pretéritos. Acontece que o pretérito perfeito composto no terminado, tá? Não terminou. Vamos ver depois já alguns exemplos. Então, ele forma pelo haver mais el particípio, que é aquilo que a gente viu ali agora. O verbo haver conjugado em presente de indicativo, mais el particípio. Este mês he viajado a la Amazônia. El he e el viajado, né? De viajar, só adicionei o ado. He viajado. Ele também usa marcadores temporais, tá? Igual que o outro. Só que como tem alguma relação com o presente, eles são um pouquinho diferentes. Hoy, nunca, jamás, este mês, este ano, alguma vez, sempre, todavia, esta manhã, esta tarde, esta noite. Quando a gente viu os marcadores temporais do outro, eles tinham relação com o passado mesmo.
Os marcadores temporais que acompanham o pretérito perfeito composto têm relação com o presente, ó. Por isso aqui no exemplo ele diz, este mês he viajado à Amazônia. Quando eu digo este mês, esse mês, eu tô falando do mês que a gente tá. Então, ele não terminou, ele ainda tem relação com o presente. Tá vendo? É um tempo não terminado. E isso acontece com todos esses marcadores temporais. Esta tarde, esta noite, esta manhã, o dia ainda está rolando, entende? Então, ele ainda tem relação com o presente. É um passado, mas ainda com relação com o presente. Então, ele não terminou, tá? Eu tenho aqui, ó, essa tabelinha. Ele é um tempo verbal mais fácil de conjugar do que o outro, tá? Porque eu só vou usar o verbo haver e ele particípio, que é fácil, né, de formar. Então, o que eu tenho que lembrar? Que para yo uso el e, para tú has, él, ella, usted, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis e ellos, ellas, ustedes, han. Isso aqui é o que vocês precisam decorar, tá? O principal, porque os particípios são fáceis de formar. Diferença aqui entre segunda e terceira é o S ali no tu. Sempre falo isso para vocês, o S lá no tu, tá? Então, aqui a gente tem estado, né, de estar. Só eu tiro lá o R e coloco ado, porque ele é regular. Então, he estado, has estado, ha estado, hemos estado, habéis estado, han estado. Tá vendo? É um tempo verbal bem fácil de formar. Vamos ver agora uma comparação dele. Aqui na página 32. Aqui. Para ficar bem claro, porque é só esses dois tempos verbais, a apostila traz um contraste entre esses dois tempos, tá? Então, el perfecto expresa acciones concluídas en el pasado en un período de tiempo no terminado, tá? Que foi o que a gente acabou de ver. Então, el perfecto es un tiempo compuesto y habla del pasado no terminado. Mientras que el pretérito indefinido habla de acciones concluidas en el pasado en un tiempo já terminado, já acabado, tá? Então, essa é a principal diferença entre esses dois pretéritos. Um é composto e o outro não também, né? Hoy he visitado el Parque Nacional. Ayer visité el Parque Nacional. Então, ó, ele tá formando uma frase parecida, né? Sobre uma visita a um parque. Então, quando eu digo ayer visitei o Parque Nacional, é uma coisa que eu já fiz e já acabou, porque eu estou falando de ontem. E quando eu digo hoy he visitado o Parque Nacional, é uma coisa que já aconteceu, né? Ele está no passado. Só que ainda é hoje, então tem relação com o presente, porque o hoje ainda não acabou. E por isso eu tenho essa diferença nos marcadores temporais. Quando tem relação com o presente, vou usar lá hoy, né, que é hoje, esta manhã, esta tarde, esta noche, este mês, este ano, a las 5, hasta ahora, todavía, alguna vez, nunca. E quando eu estiver usando o pretérito indefinido, eu vou usar marcadores temporais do passado, que não tem relação com agora. Então, ayer, anoche, el mes, año pasado, la semana pasada, la tarde pasada, el otro día, en el mes de enero, hace 10 días, hace 2 meses, hace 5 anos, tá? Então, assim, é tranquilo, mas vocês precisam revisar, tá? E a parte de interpretação textual, né? Ali na página 33, opa, sai fora. Ele traz também um pouquinho de acentuação. A gente viu lá las agudas, né, que era quando era a última, e daí ele traz pra gente las graves o llanas, né, que é la penúltima. Então, depois das graves, de las agudas,
Vienen las graves o llanas. Quando eu digo graves ou llanas, é porque eu posso dizer que é uma palavra grave ou uma palavra llana, tá? São dois nomes para a última. Agora a regra para acentuar. Se acentuam as graves terminadas em consonantes diferentes de N ou S. Então, não pode ser terminada em N ou S para acentuar. Terminou em N ou S, não se acentua. Exemplo, difícil. Ó, a tônica está em fi, difícil, tá? Terminou em L, é diferente de N ou S, então acentua. Item, terminado em N ou S, não, então acentua. Césped, terminado em D, não é N ou S, se acentua. Aí a gente tem ali uma chamada, né? Atenção. As palavras graves. Ai, meu Deus, tô ficando sem bateria. Terminadas em S, precedidas de consonantes. En el ex llevan tilde. Então, quando eu tenho, então, uma grave terminada em S, que tem uma consoante junto, por exemplo, aqui, ó, é um CS, tá? Ou quando é terminado em X, então eu vou acentuar. Comics, tórax, é uma exceção, tá? E as palavras graves terminadas em vocal, N ou S, llevan tilde quando ocorre hiato, tá? Então, quando eu tenho duas vogais juntas, né? Rio, então vou acentuar. Rio, comiam, então dá para acentuar. E são duas exceções, tá? Porque, ó, tá terminado em N aqui, só que eu tenho um hiato antes, é por isso que eu acentuo. Esse é todo o conteúdo. Ficou alguma dúvida? Cadê vocês? Não? Sobrou 10 minutinhos. Como não tem ninguém na escola e vocês estão todos online, eu vou dar esses 10 minutos para vocês já começarem a folhear a apostila, a preparar como que vocês vão estudar, porque cada um estuda de uma forma, tá? Mas façam isso agora. Aproveitem que vocês estão com isso fresco na cabeça para começar a preparar ali o que vocês vão estudar para a prova de semana que vem. Assim que eu receber o horário, eu vou montar lá e abrir no simulado. Eu não sei se aparece para vocês ou se só abre para vocês no dia da prova. Mas assim que eu souber, eu vou marcar lá, tá? Acredito que hoje a gente tem o horário já da semana que vem. Se vocês não têm dúvidas, podem ir e começar a preparar isso. Mas estudem para a prova mesmo. Não gosto de ter que fazer recuperação. Um beijo. Estudem.